Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Estou passando para deixar as orientações para a nossa aula de hoje. Trabalharemos com português e matemática. Então, fiquem atentos ao material que vocês utilizarão. Vamos dar uma olhada primeiramente na nossa rotina, para que a gente consiga separar melhor, né, o que nós vamos precisar. Então, nós temos aí atividade permanente, o que nós fazemos todas as tardes. A leitura da agenda do dia, que está acontecendo exatamente nesse momento. O nosso calendário. A leitura feita pelo professor, né, de uma história em quadrinhos, que é o gênero que nós temos trabalhado atualmente. O ler e escrever, nós faremos na página 133, tá? A atividade 1A é a leitura de história em quadrinhos. Então, se vocês abrirem lá, vocês só vão ver solicitando que se faça a leitura de história em quadrinhos. Então, essa leitura pelo professor já se refere a essa atividade, leitura de história em quadrinhos, tá bom? A sequência didática, né? Então, nós vamos continuar, né? Se é uma sequência, nós já estamos trabalhando com as letrinhas, com o som do R, né? Com a letra R, né? E os seus sons. Quando é que a gente utiliza R inicial, R no meio da palavra com som forte ou com som fraco, RR, R no final, tá? E qual é a atividade? Localizar palavras com R e escrever no lugar correspondente. Então, nós teremos que nos atentar à pronúncia que nós faremos, tá? Todas as palavrinhas que têm R. Em matemática, nós vamos hoje utilizar o nosso livro, o EMAI. Nós trabalharemos a atividade 1.4. Então, está na página 11. E a atividade 1.5, que está na página 12. A página 11, nós teremos um quadro numérico. Nós estamos aí trabalhando com números, entendendo um pouquinho mais a respeito de ordens e classes. E na atividade da página 12, nós trabalharemos com uma tabela, tá? Então, vamos dar uma olhada aí no nosso conteúdo, né? Então, hoje nós vamos observar aqui o nosso calendário, tá? Nós estamos aí no mês de abril, que é o mês de número 4. Janeiro, fevereiro, março, abril. Né? Que ano? O ano de 2021. Hoje, como eu disse para vocês, é dia 20 de abril. Então, dia 20 do 4. Então, vamos localizar aqui no nosso calendário, olha só. 18, 19 e 20. Ontem foi segunda-feira, dia 19 de abril, né? Domingo foi dia 18, tá? Então, dia 20 de abril, olha aqui, nós estamos na quarta semana do mês. Por quê? Olha aqui, a primeira semana, primeiro dia do mês de abril, começou numa quinta-feira, então foi uma semana incompleta. Então, observem aqui, ó, 1, 2, 3. Então, foi uma semana incompleta, quinta, sexta, sábado. Aí, nós tivemos a semana completa do dia 4 ao dia 10. Olha, de domingo, que é o primeiro dia da semana, até o sábado. Né? Então, primeira semana completa, de 11 a 17. Segunda semana completa. Então, nós estamos na terceira semana completa, mas é a quarta semana do mês. Tá? Então, é o terceiro dia da quarta semana, tá? É dia 20, numa terça-feira. Tudo bem? Então, vamos lá. Ontem aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Foi comemorado o Dia do Índio, dia 19. Certo? Agora, a nossa leitura da história em quadrinhos. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês um personagem, né, que tem as características muito acentuadas. Que personagem é esse? É o Chico Bento. O Chico Bento, né, é um característico morador
né, do campo, né? Então, a gente consegue observar nele, nas suas próprias vestimentas, né? São roupinhas mais simples, ele utiliza aí um chapéu de palha, e a sua linguagem é bem característica. Ele, então, fala, assim, um português mais caipira, né? Então, ele utiliza essas expressões muito características das pessoas que vivem aí no campo, tá? Então, vamos observar aí a nossa história em quadrinhos. Então, a gente começa essa história já notando que há aqui uma onomatopeia. Lembra, a gente tem estudado aí a respeito da onomatopeia, que são sons, né, que caracterizam algum sentimento ou caracteriza algum objeto, algum barulho, né? E nesse caso aqui ele faz, né? Se demonstra aí cansado, olha, a aparência dele cabisbaixa, o livro, né, no chão, ele arrastando o seu livro aí, né? E vem caminhando. E o pai pergunta: Então, filho, tá feliz com as férias? Tô não, pai. Nem um pouco. Posso ajudar você no roçado? Claro, filho. Então, os dois aí trabalham juntos. Olha lá, o pai com a enxada, ele com a outra enxada, né? Os dois trabalhando aí, lavrando a terra. E num certo momento vem a Rosinha, né? Sorrindo e correndo. Chico! Olha, observe a aparência, né? A expressão facial do Chico e de seu pai, né? Eles ficaram aí surpresos com a chegada da Rosinha. Chico! Oi, Rosinha. Veio se despedir? Soube que você vai passar as férias na capital, na casa da sua tia. Essa era a ideia da minha mãe. Conversei muito com ela e tá decidido. Não vou mais para casa da tia. Vou ficar aqui, passar as férias juntinho de você. Viva as férias! Olha a alegria dele, saiu dando até cambalhotas. Olha aqui a expressão de alegria do Chico, quando ele observou que a Chiquinha não mais iria para a capital, né? Então, ela passaria as férias ali no campo mesmo, né? Onde eles continuariam mantendo contato um com o outro. Então, a tristeza do Chico realmente era por conta das férias longe da Rosinha. Então, vamos lá. Eu quero que vocês separem aí a folhinha, né, com o texto. Que texto é esse? O texto com o título O Dia em que o Medo Morreu. Então, essa é a atividade que eu separei para que vocês estudassem um pouquinho mais a respeito da letra R e os seus sons. Então, vamos ler juntos? O medo, passeando, viu uma lagartixa e a confundiu com um crocodilo. Socorro! Socorro! Começou a gritar. Um gato correu em seu socorro, mas o medo, confundindo-o com um tigre, redobrou os seus gritos. Ajudem-me, socorro, por piedade. Quem me socorre? Um cachorro de coração generoso começou a latir para assustar os assassinos, mas foi pior. É o lobo! É o lobo! Gritou o medo. Então, a lagartixa, o gato e o cachorro, vendo que não tinha jeito, viraram as costas indignados. O medo pensou que eles fossem pedir reforços, se assustou mais ainda e caiu duro de morto.
Então, eu vou pedir para vocês fazerem a pausa nesse vídeo e fazerem novamente uma segunda leitura, tá? Eu sempre recomendo que vocês façam mais de uma vez a leitura, para que vocês compreendam melhor, para que vocês se atentem a alguns aspectos do texto, tá? Na sequência, vocês deverão fazer as atividades. Quantas palavras foram localizadas? Que palavras são essas, né? São as palavrinhas com a letra R. Então, vocês deverão voltar ao texto e, à medida que vocês forem lendo, vocês deverão grifar ou circular as palavrinhas. Então, vamos começar. Eu não farei a atividade toda com vocês, essa atividade requer a atenção de cada um, mas aqui vocês vão voltar, olha, o dia em que o medo morreu. Tem palavrinha com R? Sim, então nós vamos aí grifar a palavrinha com R. Morreu. Vamos aí para a segunda linha. O medo, passeando, viu uma lagartixa e a confundiu com um crocodilo. Então, nós temos aí também, tá? Lagartixa, lagartixa e crocodilo. Tanto uma quanto a outra tem a letrinha R. Socorro! Socorro! Começou a gritar. Então, nós temos a palavra socorro, né? Observem aí. E gritar, gritar. Também tem a letrinha R. Então, aqui nós temos duas vezes a palavra socorro. Então, não há necessidade de vocês grifarem todas as vezes, tá? Então, vamos lá. Um gato correu em seu socorro. Então, correu é mais uma palavrinha com dois R's. Em seu socorro, nós já grifamos. Mais o medo, confundindo com um tigre. Tigre. Mais uma palavrinha com R. Redobrou. Então, nós vamos aí grifar também os seus gritos. Então, pessoal, agora vocês vão continuar sozinhos, tá? Vocês vão linha por linha do texto e vão grifando, circulando, pintando aí as palavrinhas com som de R, tá? Palavrinhas que tenham R, seja no início, seja no meio, seja o som de R, seja RR, né? O R dobrado, que a gente costuma dizer. Vocês farão isso até o final do texto. E aí vocês vão responder quantas palavras com R foram localizadas? Então, escrevam aí quantas palavrinhas vocês conseguiram localizar. No quadro abaixo, você irá agrupar as palavras destacadas no texto, de acordo com as indicações. Agora, vocês já terão circulado, pintado as palavrinhas. Ou seja, elas já estarão destacadas. Então, o que vocês farão? Escreva somente uma vez as palavras que se repetem. Então, é o que eu disse para vocês. Por exemplo, a palavra socorro. Ela foi repetida várias vezes no texto, mas não há necessidade que todas as vezes que ela se repetiu no texto, que você a escreva dentro aqui no quadro, tá? E aqui, algumas palavras pertencerão a dois grupos. Então, vamos olhar aqui. A primeira palavrinha que nós grifamos foi a palavra morreu. Então, a gente observa que o som, né, é um som mais forte, né? Inclusive, raspa na nossa garganta. Morreu. Então, a gente observa que a palavra é escrita com dois R's. Então, nós vamos colocar aqui a palavra morreu, tá? Nós vamos escrevê-la aqui, que ela pertence a essa coluna, certo?
Então, colocamos aí a palavra morreu. Qual é a próxima palavrinha? O medo passeando, viu? Uma lagartixa. Então, observa aqui que o R está depois de uma vogal e antes de uma consoante, a vogal A e a consoante T. Lagar é aquele som de ar, ir, ur. Então, onde é que a gente coloca? Né? Então, ele está entre vogais? Não. Está na consoante, tá? Então, nós vamos colocar aqui, olha. Não está entre vogais, mas sim tem a consoante e depois a vogal. Então, nós vamos colocar aqui. Lagartixa. Lagartixa. Então, eu quero que vocês observem aqui, ó. O R, aqui que eu vou colocar em vermelho. Então, vamos observar. Olha, aqui nós temos o R. Depois do R, nós temos uma consoante, que é a consoante T. Depois nós temos uma vogal, que é a vogal I. Então, aqui nós colocaremos as palavrinhas com esse som. Ar, ir, or, ur. E aqui nós teremos o R em final de sílaba. Tá? Aqui as palavrinhas com R inicial e R quando ele está entre as vogais. Agora nós temos aí, ó, crocodilo. Em qual dessas colunas você acha que a palavra se encaixa? E assim vocês farão com as demais. Gritar. Então, a palavra gritar, ela tem o R, tá? Logo após a consoante, depois a vogal. E tem o R no final, né, da sílaba. Então, ela vai se encaixar aqui, ó, também. Mas ela se encaixa numa outra coluna. Que coluna é essa? Então, você vai ter que observar. Essa atividade é muito semelhante a uma atividade que nós fizemos no nosso livro Ler e Escrever. Então, você vai, retomando, grifar todas as palavrinhas que têm R. E depois você vai encaixá-las nas suas colunas, nas suas respectivas colunas. Então, observe aqui que serão as palavras que o R está no meio de duas vogais. Aqui são as palavrinhas com dois R's. As palavrinhas que têm R no início. As palavrinhas que têm, olha, a consoante, o R, e depois a vogal, e o R em final de sílaba, tá? São essas aí as atividades de português. Agora, vocês deverão pegar o EMAI, tá? No EMAI, nós faremos a página 11 e a página 12. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso EMAI para localizarmos a atividade correspondente. Então, nós teremos aí atividade 1.4, tá? Então, aí a página 11. Davi e Milena estavam escrevendo e lendo números. Davi escreveu 12.748 e perguntou se Milena sabia lê-lo. Então, o Davi, bem esperto, escreveu esse número. E ele solicitou que a coleguinha lesse, né? Na verdade, ele perguntou se ela sabia. Milena respondeu, sei. Esse número é 12.748. Davi escreveu um número maior e perguntou, e o número? E aí ele colocou, né, o número 397560. Então, perguntou se ela sabia ler. Milena ficou em dúvida. Utilizou o quadro de ordens, de ordens e classes e escreveu. Então, pessoal, ela foi bem esperta. Ela utilizou esse quadro numérico e foi encaixando cada número na sua respectiva ordem. Com a tabela, ou seja, com o quadro numérico, ela conseguiu
fazer a leitura. Assim, concluiu que poderia ler esse número como 397.560. Por que que ela observou isso? Porque quando ela encaixou cada número na ordem, né, ela observou que esse número tem duas classes. Vocês se recordam que a cada agrupamento de 3 números, nós formamos uma classe? Então, ela observou que esse número, embora ele tenha 6 ordens, ele tem 2 classes. Então, se ela preencheu a classe dos milhares, né? Então, ela vai ler 1000. Olha só, 397.560. Utilize o quadro, se achar necessário, para ler os números. Então, eu vou pedir que todos vocês utilizem o quadro numérico e vá preenchendo para facilitar a leitura. E aí, vocês escreverão aqui como é que a gente lê cada um desses números, ok? Então, o que vocês farão aqui? Vocês vão preencher, né? Olha aqui, 35071. Então, a gente vai preencher, tá? Cada uma dessas casinhas aqui, cada uma dessas ordens. Então, a gente fará o seguinte, olha. 30. Opa. Não, já fiz errado. E o pior é que esse aqui eu não sei utilizar muito bem. Então, vocês vão utilizar. Observem aí. Cada algarismo ocupa uma ordem, tá? Então, vocês vão colocar aí. Observa que a gente sempre começa da direita para a esquerda, porque aqui ele vai ocupar a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar e a dezena de milhar. Então, vocês farão isso com todos eles, e aí vocês farão a leitura, escreverão como é que a gente lê cada um desses algarismos, tá? E na tabela da atividade 1.5, observe na tabela os dados relativos à população de 10 municípios do estado de São Paulo, de acordo com as estimativas do IBGE para 1º de julho de 2019. Então, pessoal, nós teremos aí a tabela e vai nos mostrar, né, qual seria a estimativa, né? Ou seja, não é um valor exato, é um valor aproximado, né, da população, mas no ano de 2019. Nós estamos em 2021. Claro que hoje a população já é em número maior. Então, nós temos aí São Paulo, Guarulhos, vai citar as 10 cidades, tá? São Paulo, Guarulhos, Campinas, Águas da Prata, Avaré, Bauru, Borá, Capela do Alto, Fernandópolis e Itanhaém. Então, aqui vocês vão ler o número, né, da população, o número estimado da população de cada uma dessas cidades. Por exemplo, São Paulo. Nós temos aí, olha, 12.176.866 pessoas. Guarulhos, 1.365.899. E vocês farão isso com as demais cidades, tá? Eu peço que vocês leiam cada uma delas, para depois vocês fazerem a atividade. Leia quais são as populações de Guarulhos, Bauru e Fernandópolis. Então, vocês vão ler Guarulhos, que eu já fiz a leitura aí, vocês farão novamente, Bauru e Fernandópolis. Só ler, tá? B. Escreva por extenso o número de habitantes de Itanhaém. Aqui vocês deverão escrever, né? Como é que a gente lê o número de habitantes
de Itanhaém, que é o último aqui, olha, Itanhaém. Como é que a gente faz a leitura desse número? Vocês vão escrever aqui. Agora, quantas ordens tem o número que indica a população de São Paulo? Olha a população de São Paulo, é o primeiro aqui, olha. Então, quantas ordens? Então, vocês vão ver ali e escrever. Tantas ordens. E quantas são as classes? Observem aí que cada agrupamento de 3, né? Nós temos aí uma classe. Às vezes, a classe não é completa, como eu já fiz a explicação em exercícios anteriores. Então, observem aí quantas classes é cada agrupamento aí. E, por último, nessa mesma questão. Como você lê esse número? Então, você vai escrever aí por extensos. Quantas ordens, quantas classes e como é que a gente lê? Letrinha D. Qual dessas cidades tem a população mais próxima de 100 mil? Então, observe aí qual delas vai se aproximar mais de 100 mil. E E. Pesquise sobre a estimativa populacional da capital de nosso país para 2019 e compare com a estimativa para a cidade de São Paulo. Então, vocês vão pesquisar aí, né, sobre a estimativa, né, sobre o número aproximado da população da capital de nosso país. Qual é a capital de nosso país? É Brasília, a capital do Brasil é Brasília. Então, qual seria aí a média, né, a estimativa da população para Brasília em 2019? Né? E aí vocês vão comparar com a cidade de São Paulo. Em qual dessas duas cidades vivem mais pessoas? Em Brasília, né, que vocês terão pesquisado, ou em São Paulo, que é o número que nós já temos aí. Tá certo? Então, são essas as atividades propostas para hoje. Faça tudo com muito capricho, com muita atenção. Se porventura tiverem dúvida, deixe um recado no WhatsApp, que eu procurarei esclarecer suas dúvidas, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, continue se cuidando e até amanhã.